sentir é uma imensa saudade. Tristeza pela família de John e tristeza por Michelle. Tristeza por John. Versão brasileira Audiocorp. Este programa contém dramatizações e cenas que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. Para uma Miss da Califórnia, viver sob os holofotes atrai todo tipo de atenção. Onde quer que ela estivesse ou aparecesse, as pessoas notavam. E a celebridade da cidadezinha acaba se tornando um alvo. Eu fui até o apartamento dela e percebi na mesma hora que tinha alguma coisa errada. Eu mal tinha aberto a porta e eu a vi. Assassinos de Beleza. Lava rápido. Em 1975, Rosamond, na Califórnia, é uma cidade pequena. E Tena Woolley, de 17 anos, é sua mais bela flor do deserto. A Tena Woolley era a imagem da típica garota americana da Califórnia. Em tudo, ela era loira, tinha olhos azuis. A Tena era alta e muito graciosa. Ela era linda. E além de ser bonita, ela era inteligente, então ela tinha conteúdo e uma presença forte. Se você é inteligente, faça o seu trabalho, só não se mate. Tena tem o que fazer, não importa a hora do dia. Mas ela se destaca como líder de torcida. E essa garota, sem dúvida, tem espírito competitivo. E nas sextas à noite, Tena é o centro das atenções, animando os torcedores em todos os jogos da cidade. Os jogos da sexta-feira à noite eram o ponto alto da semana. E todo mundo da cidade ia aos jogos. Vai, Ricky! Todos os olhos estão voltados para Tena. Mas esta garota só tem olhos para um homem, o bonitão do colégio, Ricky Rush. Eu lembro que o Rick jogava basquete e acho que ele jogava futebol. Ele era um rapaz tão forte que poderia se sair bem jogando qualquer outro esporte. Ele era um menino alto. E como Tena também era alta, eles formavam um belo casal. Como namorado de Tena, Rick desperta a inveja de todos os rapazes da cidade. Mas Tena nem imagina que um deles mataria para sair com a garota mais bonita da escola. A Tena nunca quis magoar os sentimentos de ninguém e ela sempre se preocupava com isso. Mesmo quando alguém dava uma atenção que ela não queria. Ela era sempre otimista e tinha muita confiança nas pessoas. Com sua aparência, inteligência e personalidade cativante, esta veterana do ensino médio é irresistível. E ninguém fica surpreso quando Tena decide se candidatar à rainha do colégio. Era muito importante. Ser a rainha do colégio era a maior conquista. Mas pela primeira vez na vida, a garota que tinha tudo não consegue ganhar a coroa. Naquele concurso, a amiga dela ganhou. Ela se tornou rainha do colégio. E a Tena foi a princesa do colégio. Ela era realeza, mas não tinha o trono. Mas Tena tem uma grande ambição e nada irá impedi-la de se tornar uma rainha. Como qualquer pessoa com espírito competitivo, ela queria a coroa maior. Então, Tena decide tentar mais uma vez. E nesta cidadezinha, não há coroa maior que a de Miss Rosamond. Ser coroada Miss Rosamond significava que você era a mais bonita, a mais elegante, a mais graciosa jovem que a cidade poderia ter como representante. Era tudo para ela.
Ela só queria que todos gostassem dela e a reconhecessem como Miss Rosamond. Em um dia de primavera de 1976, Tena sobe na passarela do concurso Miss Rosamond e brilha como o sol do deserto. Se a Tena estava nervosa, ela não demonstrou. Esse era o jeito dela. Ela encarava essas coisas com elegância e sabia lidar com a pressão. Finalmente chega o momento pelo qual todos esperavam. E a vencedora é... Tena Woolley! Aos 18 anos, Tena Woolley é coroada Miss Rosamond, Califórnia. A Tena estava muito elegante quando recebeu a coroa. Ela não chorou. Ela foi uma lady o tempo todo. É claro que você pensa que a sua irmã é a melhor, que ela vai vencer, mas quando ela ganhou, eu disse, ela ganhou. Os concursos de beleza chamavam a atenção da comunidade inteira. Você pode apostar que todo mundo na cidade sabia quem era Miss Rosamond. E todos logo vão conhecer Tena ainda melhor, quando a nova Miss cumprir com perfeição seus deveres reais. Durante o reinado dela como Miss Rosamond, ela ia a inaugurações e outros eventos que exigiam a presença dela. Nunca perdeu nenhum e sempre gostou de usar a coroa. A nova rainha adora a atenção e o carinho que recebe de todos. Mas mesmo em uma cidade aparentemente perfeita como Rosamond, existe um lado sombrio que as pessoas preferem não ver. E é só uma questão de tempo até Tena ficar cara a cara com ele. As pessoas podem ficar fascinadas por você quando você chama atenção. E com certeza havia homens que ficaram fascinados por ela, mas nem todos tinham boas intenções. Mas por enquanto, Tena tem uma coroa na cabeça e o mundo na palma das mãos. Ou pelo menos é o que parece. Dois anos depois. Em 1978, o orgulho de Rosamond começa a pensar no futuro. Tena se matricula em uma faculdade e consegue um emprego de meio período. A Tena trabalhava na NASA, que faz parte da base da Força Aérea Edwards. Ela fazia isso para ter dinheiro para pagar a faculdade. Ela ia para a faculdade umas 2 ou 3 vezes por semana e depois passava mais 2 ou 3 dias na NASA. Tena já é adulta e precisa ter seu próprio apartamento para provar isso. Ela só queria sair do ninho, sobreviver sozinha e ter o canto dela. Mas quando se muda para a casa nova, Tena começa a se preocupar com o fato de morar sozinha. Rosamond tinha gente muito boa e gente não tão boa assim. Ela percebeu que tinha uns caras do condomínio que a encaravam direto. Isso a incomodava, deixava ela desconfortável. Seu novo lar agora a assusta. E seus temores pioram sempre que o sol se põe. Eu acho que ela tinha medo de ficar sozinha em geral, mas não ajudava ela a ter notado que tinha homens olhando para ela. No fim das contas, Tena tem todos os motivos para ter medo. Na manhã de 25 de outubro de 1978, Tena não aparece para trabalhar. A Tena era uma jovem muito responsável. E quando ela não foi trabalhar, com certeza a mãe dela ficou muito preocupada. Eu recebi a ligação umas 8h30 ou 9 horas. Intuição de mãe geralmente está certa. E a mãe de Tena imediatamente toma uma atitude. Eu fui até o apartamento dela e percebi na mesma hora que tinha alguma coisa errada. Tena? Eu mal tinha aberto a porta e... Tena? E eu a vi. A Ellen encontrou a filha deitada em cima da cama, meio despida. Nem imagino
o que ela sentiu nesse momento, mas conseguiu ligar para a polícia. Em questão de minutos, a polícia chega ao apartamento da jovem Miss. A Tena foi encontrada na cama, em cima de uma colcha. Tinha uma meia azul enrolada no pescoço dela. Evidente que era a meia que ela estava usando, porque o outro par ainda estava no pé dela. E chegamos à conclusão óbvia de que ela tinha sido estuprada e estrangulada. Cala a boca! Tena Woolley, de 20 anos, foi assassinada. A vida promissora da Miss Rosamond foi brutalmente interrompida. Não parecia verdade. Só podia ser um pesadelo horrível. Todos nós ficamos em estado de choque. A Tena era uma menina que amava a vida. Ela tinha um brilho nos olhos. Ela era tão linda. E eu não pensava em quem poderia ter feito isso. Eu só conseguia pensar em como a gente ia superar isso. A polícia precisa descobrir quem matou uma das mais belas garotas de Rosamond. E eles rapidamente começam a processar a cena do crime. Procuramos provas materiais que incluíam amostras de cabelo, impressões digitais e qualquer tipo de fibra que o suspeito poderia ter trazido para a cena do crime. E mesmo sem perceber, o assassino de Tena pode ter deixado rastros incriminadores para trás. O lençol que estava embaixo do corpo dela tinha uma mancha. E podia ser uma amostra de DNA. Enquanto inspecionam o apartamento, os investigadores se perguntam se o assassino o invadiu ou se ele foi convidado a entrar. Não sabíamos exatamente como o assassino entrou. A janela dos fundos estava trancada. E, ao mesmo tempo, não sabíamos se a porta da frente tinha sido arrombada. Um crime tão violento não pode ter acontecido de forma silenciosa. E talvez os investigadores consigam descobrir novas pistas do assassino no condomínio de Tena. Falamos com os vizinhos para saber se tinham ouvido ou visto alguma coisa. Ouviu alguma coisa estranha ontem à noite? Não, eu não ouvi. A que horas você chegou? Enquanto checavam com os vizinhos, eles falaram com um homem que contou que ouviu uma mulher gritando naquela noite. Eu ouvi uns gritos. Era umas 11h30, meia-noite. É evidente que aqueles gritos foram o último pedido desesperado de socorro de Tena Woolley. Mas de quem ela estava tentando escapar? Eles entrevistaram todo mundo do condomínio e interrogaram todos os colegas de trabalho dela. Verificaram quem tinha sido a última pessoa a ver a Tena e descobriram que era o Ricky. Ricky Rush, de 18 anos, é namorado de Tena e está prestes a se tornar um dos suspeitos de uma investigação de assassinato. O Ricky era colega de classe da Tena Woolley. Ele era um rapaz tão forte que poderia se sair bem jogando qualquer outro esporte. Pegue um astro do basquete como Ricky e uma linda líder de torcida como Tena. E é só uma questão de tempo até os dois se apaixonarem. Oi, amor. Ai, que bom que você veio. Saudade. Ela era atraente, ele era um rapaz bonito. E eles viviam juntos e se davam muito bem. Sabe fazer isso? A Tena e o Rick estavam namorando há alguns meses e eram bem próximos. E quando ela se tornou a Miss Rosamond, o Rick começou a acompanhá-la em vários eventos. O Rick era um adolescente como qualquer outro que teve a sorte de conquistar o coração da Miss Rosamond. Ricky veria Tena só como uma conquista? Será que ela é apenas mais uma entre muitas? Eu ouvi dizer que ele estava saindo com outra. Ricky! Eu nunca vi ele sendo violento, mas nunca se sabe quando alguém perde a cabeça. Tena e Ricky nunca foram vistos brigando em público.
Mas quem pode dizer o que acontece entre quatro paredes? Olha, eu quero que essas meninas saibam que você tá comigo. É que eu tenho muitas amigas. Poxa, para com isso. Era uma suspeita plausível. O Rick era o namorado dela, foi o último a vê-la com vida. E, como namorados costumam brigar, então talvez fosse o Rick. Os investigadores estão ansiosos para falar com Rick e o convocam para ser interrogado. A primeira pessoa que você interroga em um caso de homicídio é o marido ou o namorado. E a polícia da cidade fez isso. Na maioria dos homicídios desse tipo, é muito comum que o agressor seja alguém que a vítima conhece. Geralmente é o marido ou o namorado. Então, o nosso suspeito mais óbvio entre todos era o Rick, porque a gente sempre começa pelo parceiro. Ele morava com um sargento da polícia, então ele sabia que tinha que responder a todas as perguntas que eles iam fazer. Rick, obrigado por vir. E eles o interrogaram por muito tempo sobre o que ele fez naquela noite e como era a rotina com ela. Eu andava pela casa, deixava todas as luzes acesas para ver se estava tudo bem, para deixá-la mais tranquila. Segundo Rick, aquela foi uma noite como qualquer outra. Eles começaram a noite no apartamento da Tena e ficaram lá por um tempo. E foi aí que você ficou a fim de mim? Eles acabaram indo para casa dos pais dele e viram TV até umas 10h30 e nesse horário a levou para casa. Achei que você tinha deixado a luz acesa. Quando chegam ao apartamento de Tena, Rick diz que notou uma coisa estranha. Aí eu vi que a luz da cozinha estava apagada. Antes de irem para a casa dos pais dele, ele tinha acendido a luz da cozinha e da entrada também. E quando ele a levou para casa, ele notou que a luz da cozinha estava apagada. Com pressa para voltar para casa, Rick diz que não verificou o apartamento de Tena como normalmente fazia. Desta vez ele só entrou, deu uma olhada, acendeu a luz, se despediu e foi embora. Olha, talvez eu tenha deixado a luz apagada. Eu não me lembro. O dia da virada está chegando e no Investigação Discovery, ano novo é vida nova e novas séries. Seria legal. Sim. Pela primeira vez na história, logo no primeiro dia do ano, faremos uma maratona de pré-estreia das séries que você vai ver em 2018. Eu sei. A noite é uma criança. Tem muito chão pela frente. Especial de Ano Novo. Nesta segunda, a partir das 7h50 da noite, no Investigação Discovery. Invente. Invente uma oportunidade. Invente uma família. Invente um porquê. Inventar está na gente. Invente um jeito novo de fazer ou um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Invente o futuro. A invenção é o motor da humanidade. Mas quais são aquelas capazes de inspirar o mundo? Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Guilherme reservou este quarto pelo site do hotel. Diego reservou em um aplicativo de viagens. Leonardo reservou usando o seu site de reserva favorito. Será que eles vão achar o melhor preço assim? Pode ser. Ou pode ser que não. É melhor conferir para não se arrepender. Trivago compara os preços de vários sites de hotéis, aplicativos de viagens e sites de reserva que você já conhece. Assim, você encontra o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Existem muitas histórias para dormir. Ele já havia ensaiado e executado o truque de pegar as balas muitas e muitas vezes para que nada desse errado. Mas estas podem deixar qualquer um acordado. O que aconteceu? Pesadelos que já se tornaram realidade. Uma história real sempre tem mais força. Lendas Urbanas. Nova série. Estreia sábado 20 de janeiro, às 11h10 da noite, no Investigação Discovery. Eu fiz uma promessa de que eu ia encontrá-lo. Ficávamos sempre procurando. Parecia que a vida tinha congelado. Na minha cabeça ainda tinha muita esperança. Eu só queria encontrar meu filho. E nunca mais voltaram. Hoje, 10h20 da noite, no Investigação Discovery.
Já participei de cerca de 3.000 autópsias. Dizem que o diabo mora nos detalhes. Isso é ainda mais verdade quando se está tentando solucionar um mistério. Na investigação de uma morte, nunca se sabe de onde aquela peça central virá. Todo corpo tem algo para contar. Meu trabalho é desvendar essa história. Investigação Forense. Toda quarta, às 10h20 da noite, no Investigação Discovery. Rick parece ter uma história sólida. Mas o que ele revela em seguida pode mudar o rumo da investigação. Na minha casa, ela estava sentindo frio. A Tena e o Rick jantaram na casa do Rick e ela estava descalça. Bom, eu tenho essas meias azuis aqui. Valeu. Ela estava com frio nos pés e o Rick emprestou um par de meias dele. Melhorou? A Tena foi estrangulada e foi com uma dessas meias. Uma ainda estava no pé dela e a outra estava no pescoço. Melhorou? A arma do crime pertence ao namorado de Tena. Os investigadores agora se perguntam se a mancha no lençol de Tena também foi deixada por Rick. E você fez sexo com a Tena naquela noite? Eu fiz, sim. Segundo o Rick, os dois fizeram sexo por volta das 6h30 ou 7 horas. Mas não tinha DNA em 78. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não há como saber se o DNA da cena do crime pertence a Rick. Detetive Spear. Mas os investigadores podem verificar o resto de sua história. O álibi do Rick foi confirmado. Ele foi embora alguns minutos depois de deixar a Tena em casa. Rick, por enquanto é isso. Entraremos em contato. Por enquanto, os investigadores não têm nada contra Rick. E ele é liberado. Mas quando está saindo, ele fornece mais uma informação sobre Tena. Ela tinha medo das pessoas que costumavam frequentar o apartamento do vizinho dela. Tinha sempre gente lá e acho que ela ficava um pouco nervosa à noite. Os amigos do vizinho deixam Tena desconfortável. E parece que seu vizinho também. Um homem de 31 anos chamado Larry Hazlitt. E a janela de trás do apartamento dele dá para a porta da frente de Tena. O apartamento da Tena estava em um lugar que ficava bem à vista dele. E ele podia ver ela chegando e saindo e saber o que ela fazia o tempo todo. Será que o vizinho da Miss Rosamond está vigiando todos os seus passos e ele a teria violentado antes de tirar sua vida? O Larry tinha 1,95 m, pesava mais de 100 quilos, era musculoso, atlético, magro. Era um cara grande, forte. Ele era jogo duro. Para algumas pessoas ele tinha uma boa reputação, mas quem o conhecia de verdade não achava que ele era uma boa coisa. Os moradores de Rosamond conhecem o lado bom de Larry, mas não sabem o que pode acontecer se ele mostrar seu outro lado. O Larry Hazlitt era desagradável e muita gente ficava longe dele, só por esse motivo. Como toda Miss, Tena é treinada para sorrir para todo mundo. Mas sorrir para Larry não causa uma boa sensação. Oi, linda, tudo bem? Eu tô de olho em você, hein? A Tena me contou que ele andava fazendo comentários que soavam ameaçadores. Não vai falar comigo? Idiota. E isso deixou ela preocupada. E é por isso que ela tinha essa rotina com o namorado. Ela fazia ele verificar o apartamento antes de sair, para garantir que as luzes estavam acesas e as portas estavam trancadas. É justo dizer que Larry não é o homem mais amigável de Rosamond. Mas há uma grande diferença entre ser um vizinho assustador e um assassino. Como vai ser? O Larry cooperou com os investigadores. Ele foi interrogado
E as declarações dele foram normais. Ele a via no prédio, mas garantiu que não a conhecia e que nunca esteve no apartamento dela. Eu não sei bem o que aconteceu. Os investigadores perguntam a Larry onde ele estava na noite em que Tana foi assassinada. E ele responde com uma explicação simples. Eu fui ao mercado. Segundo a versão do Larry, naquela noite, ele estava em casa por volta das 11 da noite, mais ou menos meia hora depois que a Tana chegou em casa. Ele foi até o mercado e comprou comida. Larry conta aos detetives que voltou para casa por volta das 11h30 e alega que não ouviu nada de incomum, mas que notou que a luz do apartamento de Tana estava acesa. Ele lembrava que a luz dela estava entrando pela janela dele. E então foi dormir. Ele acordou várias horas depois e a luz estava apagada. Em algum momento daquela noite, Tana foi assassinada. Então, quem apagou a luz? Em toda cena de homicídio, os peritos procuram provas materiais. As impressões digitais do Larry não foram encontradas na residência. Larry colabora com a polícia e faz parecer que Tana estava apenas imaginando coisas. Não vai falar comigo? Agora a cidade inteira se pergunta o que teria acontecido naquela noite. Rosamond é uma comunidade pequena e este caso específico foi o homicídio mais famoso que eles já viram. Porque a vítima era a Miss da cidade e todo mundo conhecia ela. Os boatos começaram a circular. Muitos amigos da Tana se perguntavam quem teria sido, quem não gostava dela. Em pouco tempo, os ventos desta pequena cidade da Califórnia carregam boatos sobre cada suspeito possível. A gente não tinha certeza. Podia ter sido o Ricky, podia ter sido essa ou aquela pessoa. Até o Earl passou pela minha cabeça. Escola secundária. Todo colégio tem alunos esquisitos e solitários. E em Rosamond, um deles é Earl Zulick. O Earl era um rapaz perturbado. Ele era solitário e agia de forma estranha. E ele tinha uma queda pela Tana. Como muitos rapazes da escola, Earl sonha em namorar a garota mais bonita de todas. Mas tímido demais para chamar Tana para sair, ele pede que outra pessoa faça isso por ele. Uma vez o pai dele me ligou para saber se a Tana aceitaria sair com o Earl um dia desses. Eu achei muito estranho o pai dele ligar, mas o Earl não tinha muitos amigos na escola. Tana educadamente recusa o convite, mas talvez Earl não tenha aceitado bem a rejeição. O Earl tinha fama de ter um gênio ruim e ele estava interessado na Tana. Talvez ele tivesse sido rejeitado e só porque ele tinha pavio curto, eles acharam que ele era tão suspeito quanto qualquer outro. Ninguém nunca prestou atenção em Earl, mas agora ele tem toda a atenção dos detetives. E ao investigarem mais a fundo, eles descobrem uma pista promissora. Um dos motivos para as pessoas desconfiarem do Earl na mesma hora era que ele, em algum momento, tinha levado uma arma para a escola. Era uma faca ou um revólver e quando procuraram no armário dele, eles acharam a arma. Tá legal, vamos lá. Vamos. Tá bom. No fim das contas, este rapaz solitário parece ter um lado obscuro. Mas o mau gênio de Earl o teria levado a cometer um crime. O Earl poderia ser um amante rejeitado e talvez ele tivesse se irritado e perdeu o controle. A obsessão de Earl pela Miss da cidade o teria transformado em um assassino. A polícia pergunta a Earl onde ele estava na noite do assassinato. Eu estava em casa. O dia todo. Eu acredito que o Earl estava na casa da mãe dele e ela confirmou isso. O rapaz parece ter um álibi. Mas os policiais não param por aí. Eu gostava dela.
Eles colheram os fios de cabelo e as impressões digitais dele. Não havia evidência sólida que comprovasse que ele estava diretamente envolvido no assassinato. Apesar da aparente inocência de Earl, os investigadores não o perdem de vista. Mas um antigo suspeito volta a chamar a atenção da polícia, o namorado da Miss, Ricky Rush. Eu acho que uma boa parte da cidade pensava que tinha sido o Rick, porque parecia óbvio. O Rick era o namorado e devia ter sido ele. E Rick não é o único membro da família que chama a atenção dos investigadores do caso. Algumas pessoas da própria polícia achavam que o padrasto do Rick, o Bill, o vice-xerife, poderia ser o assassino. Quando Bill é apontado como possível suspeito, a investigação sofre uma nova reviravolta. Afinal, Bill é um dos policiais mais respeitados de Rosamond. O sargento Bill era vice-xerife de Rosamond. Ele era o homem perfeito para esse tipo de trabalho em uma cidade pequena, porque ele era muito simpático. O Bill era um sargento muito experiente e fácil de conviver. O Bill ia a quase todos os jogos. Mas ele ia a trabalho, ele cuidava da segurança enquanto via o enteado jogar. Bill parece ser um dos melhores cidadãos de Rosamond. Mas atrás de todo bom homem sempre existe uma boa mulher. E no caso de Bill, talvez fossem duas. Tá se divertindo? Tô sim, ele joga muito. O Bill, tinha fama de ser um cara mulherengo. O Bill estava tendo um caso e a Athena tinha descoberto. E as pessoas acharam que talvez ele tenha tentado impedi-la de contar para a esposa dele. Existem muitas histórias para dormir. Ele já havia ensaiado e executado o truque de pegar as balas muitas e muitas vezes para que nada desse errado. Mas estas podem deixar qualquer um acordado. O que aconteceu? Pesadelos que já se tornaram realidade. Uma história real sempre tem mais força. Lendas Urbanas. Nova série. Estreia sábado 20 de janeiro, às 11h10 da noite, no Investigação Discovery. Com Booking.com você acha o melhor lugar para ficar. Para férias ensolaradas e viagens de fim de semana. E se tiver que cancelar, tudo bem. Quase sempre é grátis. E sempre dá para reservar de novo. Booking.com. Booking.uau. Dolce & Gabbana. The one for men. Eu sempre anotava os preços que encontrava para o meu hotel favorito num papel, até achar o mais barato. Eu fazia uma lista com todos eles. Por sorte, o Trivago faz exatamente a mesma coisa. E eu economizo tempo e dinheiro. Espera que não acabou. O meu hotel favorito em Fortaleza é o Blue Beach Front. E como eu uso o Trivago, sempre me pergunto: por que alguém ligaria para saber o preço se no Trivago dá para ver o preço que o hotel oferece e de outros sites e aplicativos por aí? Hotel Trivago. Get the deal done. Negotiating is a delicate business. What are you, a negotiator? Maybe, maybe not. That's negotiating talk. You should work for me. Or maybe it would be more profitable if you worked for me. More negotiating. Business. Money. Success. Quer dar um salto na carreira? Aprenda inglês com a Babel. Com Booking.com você acha o melhor lugar para ficar. Para férias ensolaradas e viagens de fim de semana. E se tiver que cancelar, tudo bem. Quase sempre é grátis. E sempre dá para reservar de novo. Booking.com. Booking.uau. O dia da virada está chegando e no Investigação Discovery, ano novo é vida nova e novas séries. Seria legal. Pela primeira vez na história, logo no primeiro dia do ano, faremos uma maratona de pré-estreia das séries que você vai ver em 2018. Eu sei. A noite é uma criança. Tem muito chão pela frente. Especial de Ano Novo.
Nesta segunda, a partir das 7h50 da noite, no Investigação Discovery. Eu vou derrotar o Parker. Eu vou pra guerra e eu vou dar uma surra nele. Eu passou. Febre do Ouro, nova temporada. Estreia terça, 9 de janeiro, às 11h10 da noite, no Discovery. Eu fiz uma promessa de que eu ia encontrá-lo. Ficávamos sempre procurando. Parecia que a vida tinha congelado. Na minha cabeça ainda tinha muita esperança. Eu só queria encontrar meu filho. E nunca mais voltaram. Hoje, 10h20 da noite, no Investigação Discovery. O jeito amigável de Bill estaria escondendo um lado bem mais sinistro? Os colegas de seu próprio departamento não têm outra escolha além de interrogá-lo. O Bill era um membro respeitado da comunidade, mas também era da família que conhecia a Tena. E por isso mesmo eles o investigaram. O que você sabia da Tena? O Bill sabia que iam começar a investigá-lo como potencial suspeito e ficou muito estressado. E Bill admite o caso extraconjugal. A Tena sabia do caso, não sabia? Sabia. Mas nega veementemente qualquer envolvimento no assassinato de Tena e se oferece para passar pelo teste do polígrafo para aprovar. Ele passou no detector de mentiras. Tá bem, Bill. E apesar dele ter ficado chateado porque o departamento o apontou como suspeito, ele não tinha nada a ver com a morte da Tena. Mas o mal já está feito e a reputação da família inteira fica manchada. Algum tempo depois, eles se mudam de Rosamond. Não sei se as pessoas acharam que foi o Rick e que o Bill o estava acobertando. Mas acho que numa situação difícil como aquela, as pessoas acabam exagerando e isso aconteceu naquela época. Após meses de investigação, a polícia ainda está longe de identificar o assassino de Tena. Quando não há pistas sólidas, de repente você não tem mais para onde ir. O caso esfriou. Os investigadores que trabalhavam nele se mudaram, se aposentaram e o caso acabou sendo arquivado por um tempo. E os meses lentamente se tornam anos e ainda não há respostas. Não acreditávamos que eles encontrariam o culpado. Nós achávamos que seria mais um daqueles casos que você ouve falar e que nunca ninguém consegue solucionar. Mas eu nunca parei. Continuei ligando. Eu montei uma pasta para mandar para eles, porque eu achei que eles precisavam ter alguma coisa para olhar, para que o caso ficasse mais pessoal. A Taryn foi uma das grandes responsáveis por manter o caso aberto. Ela ligava pelo menos toda semana ou todo mês para perguntar em que pé as coisas estavam, se tinha alguma novidade, se a gente podia tentar uma coisa diferente. Depois de uma espera de mais de 20 anos, em 1999, parece que a paciência da família de Tena finalmente será recompensada. Sempre que um novo detetive era transferido para homicídios, o meu sargento fazia o novo investigador dar uma olhada no caso de Tena Woolley para ver se ele conseguia perceber alguma pista nova. E por acaso eu era novato quando o meu sargento fez o que ele sempre fazia. Ei, novato, dá uma olhada nesse caso. Valeu, sargento. Depois de analisar os arquivos, o detetive Spear se concentra no primeiro suspeito possível, o namorado de Tena, Ricky. O Ricky sempre foi uma opção. Ele ainda não tinha sido excluído como suspeito porque ele tinha sido a última pessoa a vê-la com vida. Investigando mais a fundo, o detetive Spear descobre outro detalhe que chama sua atenção. Bom, ela tinha medo das pessoas que frequentavam a casa do vizinho do lado, o apartamento número 5. Aí percebi que o apartamento número 5 era citado várias vezes.
O homem que morava no apartamento 5 quando Tana foi assassinada era Larry Hazlett. Larry foi interrogado e liberado anos atrás, mas agora ele volta a encabeçar a lista dos suspeitos. O Larry e o Rick eram os meus principais suspeitos. Décadas atrás, os investigadores recolheram provas materiais da cena do crime, mas não tinham a tecnologia para analisá-las. Agora, tudo isso mudou. Eles sabiam que tinham um pedaço do lençol que estava debaixo do corpo dela, porque ele tinha uma mancha que podia conter o DNA do assassino. E uma perita descobriu que era líquido seminal e ela conseguiu extrair o DNA dele. Os investigadores agora têm uma amostra de DNA, mas precisam compará-la. E o detetive Spear não perde tempo para localizar os dois principais suspeitos. Ele voou para Oklahoma e dirigiu até Sacramento. E recolheu amostras de saliva do Rick Rush e do Larry Hazlett. Foi assustador, mas a nossa família ficou animada, porque isso iria acabar. Nós finalmente teríamos as respostas. Em 2002, quase 25 anos depois do assassinato de Tana Woolley, a espera acaba. Meu sargento ligou para minha casa. Oi, chefe. E perguntou se eu estava pronto para uma boa notícia. Eu disse, estou sempre pronto para boas notícias. Ele disse, é compatível. O DNA na cena do crime pertence a um desses homens. Mas será o namorado de Tana, Rick Rush, ou Larry Hazlett? Os horrores do passado finalmente vão alcançar o assassino da Bela Miss. Existem muitas histórias para dormir. Ele já havia ensaiado e executado o truque de pegar as balas muitas e muitas vezes para que nada desse errado. Mas estas podem deixar qualquer um acordado. O que aconteceu? Pesadelos que já se tornaram realidade. Uma história real sempre tem mais força. Lendas Urbanas. Nova série. Estreia sábado 20 de janeiro, às 11h10 da noite, no Investigação Discovery. E se um só produto deixasse o seu vaso sanitário sempre limpo e perfumado? Não acredita? Chegou a Arctic Fresh Power 6. Sua fórmula 6 em 1 garante remoção de sujeiras, espuma limpadora, ação anti-manchas, fragrância duradoura, brilho intenso por até 4 semanas. Arctic Fresh Power 6. Seu vaso sempre limpo e perfumado. Quer ter mais conforto na sua próxima viagem de negócios? Trivago compara mais de 200 aplicativos e sites de reserva para que você encontre um hotel melhor sem gastar mais. Com isso, o Trivago otimiza o custo da sua viagem. Hotel? Trivago também ajuda você a encontrar o seu hotel ideal em qualquer lugar. Ganhe tempo usando os filtros para comparar os preços de mais de 1 milhão de hotéis. E encontre o seu hotel ideal pelo melhor preço, onde quer que você esteja. Hotel Trivago. Dolce & Gabbana, The One, the new eau de toilette. O dia da virada está chegando e no Investigação Discovery, ano novo é vida nova e novas séries. Seria legal. Sim. Pela primeira vez na história, logo no primeiro dia do ano, faremos uma maratona de pré-estreia das séries que você vai ver em 2018. Eu sei. A noite é uma criança. Tem muito chão pela frente. Especial de Ano Novo. Nesta segunda, a partir das 7h50 da noite, no Investigação Discovery.
Durante quase 25 anos, o assassinato não solucionado de uma Miss assombrou a cidade de Rosamond, na Califórnia. E apesar de Tena Uley ter morrido há muito tempo, ela jamais será esquecida. É o tipo de caso que chama a atenção das pessoas. Quando uma coisa tão terrível acontece com uma jovem tão promissora, elas querem que se faça justiça. E depois de tanto tempo, a justiça agora será feita. A única pergunta que resta é de quem é o DNA compatível com o da cena do crime. É o de Rick Rush? O Rick era namorado da Tena. Foi a última pessoa a vê-la com vida. Ou de Larry Hazlett? Ele morava no mesmo condomínio em que a Tena vivia, em Rosamond. Um desses homens é o assassino de Tena Uley. E a verdade sobre ele está prestes a ser revelada. Meu sargento ligou e perguntou se eu estava pronto para uma boa notícia. Ele disse, o resultado chegou. O DNA é incompatível. Pegamos nosso assassino. E o culpado é ninguém menos que o vizinho de Tena, Larry Hazlett. Larry Hazlett tem fugido da polícia há tanto tempo que nem imagina que ela está prestes a pegá-lo. Oi? Quando o DNA foi associado ao Larry, eles foram à casa dele para prendê-lo. Podemos entrar? O Larry Hazlett abriu a porta. Ele cooperou, estava calmo e, na mesma hora, ele disse, pode entrar? Sem saber que os investigadores têm provas contra ele, Larry mantém a calma. Então, senhores, ele negou que a conhecia. E negou totalmente que esteve no apartamento. E negou que tinha feito sexo com Tena Uley. Detetive, se eu não a conheço, como fiz sexo com ela? E um dos investigadores disse, você ficaria surpreso de saber que achamos o seu DNA naquele apartamento? É mentira! Sr. Hazlett está preso. E nesse momento a gente disse que tinha um mandado de prisão por homicídio. E então nós o algemamos. Finalmente, 25 anos depois, a família de Tena ouve a notícia que esperou durante tanto tempo. A nossa reação foi de alívio. Eu sei que foi muito difícil para os meus pais, mas com certeza foi um alívio saber que ele foi pego. E que aquilo tinha acabado. O suspeito de assassinato se recusa a falar, mas os investigadores têm um palpite sobre como Larry Hazlett privou Rosamond de sua Miss favorita. A nossa teoria nesse caso é que foi um crime sexual. O Larry morava lá, ele devia observá-la, ela era uma mulher muito atraente. Na noite de 24 de outubro de 1978, a polícia desconfia de que Larry esperou até Rick deixar Tena, sabendo que ela ficaria sozinha em casa. Até hoje, nós não sabemos exatamente como ele conseguiu entrar. Depois que entrou no apartamento de Tena, Larry teria atacado e estuprado a garota de 20 anos. E depois, se livrou da única testemunha do crime. Agora se está mostrando. Ele tinha que matá-la porque ela o conhecia. E a meia azul foi uma arma improvisada. Ele atirou do pé dela, enrolou no pescoço e estrangulou ela até a morte. A justiça costuma ser lenta. E sem dúvida o foi para a família de Tena. Mas em julho de 2004... Larry Hazlett finalmente é declarado culpado por estupro e homicídio em primeiro grau. É horrível dizer que você ficou feliz porque alguém foi condenado. Mas a gente sabia que ele era culpado e, por isso, todos nós ficamos felizes. Felizes por ter acabado. Felizes por esse desfecho. Nunca desista. Jamais, não importa o quanto demore. Podia ter levado mais tempo, mas nós jamais teríamos desistido. Larry Hazlett sempre será lembrado como um assassino. Mas Tena Uley é muito mais do que uma vítima. E sua família sabe que seu legado permanecerá.
Quando eu a vi competindo no Miss Rosamond, tinha muitas garotinhas sentadas na plateia que diziam: nossa mãe, eu adoraria ser a Miss Rosamond quando crescer. Tena, olhem! A Tena era uma menina que amava a vida. Ela vivia a vida plenamente. Ela, por acaso, era uma garota linda. E ela deixou o mundo melhor só por estar nele. Em 2004, Larry Hazlett foi